Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Vinícius e você está assistindo agora o nosso primeiro podcast Mais Que Vencedor. É isso mesmo, debaixo da direção de Deus, nós estamos aqui para levar até você conhecimento, levar até você informação. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Nós vamos iniciar o nosso primeiro podcast com uma entrevista que vai abençoar muito a sua vida. Talvez você já ouviu falar, talvez você já viu essa pessoa e eu tenho certeza que a entrevista de hoje vai acrescentar muito sobre as nossas vidas. Convida o máximo de pessoas aí, divulga para o máximo de pessoas e vamos juntos nesse momento ouvir esse testemunho, ouvir a história desse grande homem de Deus que está aqui hoje para acrescentar sobre as nossas vidas. E eu quero louvar a Deus pelo nosso querido, grande amigo, grande irmão, né, ovelha nossa aqui da Nova Igreja de Cristo, nosso querido presbítero Marcelo Viana. Dá um alô pra galera aí, presbítero. Oi, gente, graça e paz. Eu primeiro quero agradecer a Deus pela essa oportunidade, junto com o pastor Vinícius. Sou suspeito um pouco de falar, por ser amigo, por hoje também ser uma ovelha do Senhor, mas eu entendo que tudo que o Senhor tem preparado e tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas é fruto daquilo que Deus já preparou nos nossos corações, tanto no coração do pastor Vinícius, no meu coração lá atrás também, e a gente tem vivido um pouco dessas promessas das bênçãos de Deus. E falar um pouco da gente é até muito interessante, às vezes a gente que não sabe como começou, de que forma se sucedeu, e a gente está aí para poder compartilhar um pouco isso aí. Vamos lá então. Na verdade, hoje são dois convidados que eu tenho aqui. Primeiro quero falar aqui com o presbítero Marcelo. Presbítero Marcelo, conta um pouquinho da sua história, sua conversão, quanto tempo você já está nessa caminhada cristã aí? Fala pra gente aí. Eu sou casado, tenho 3 filhos, tenho o Matheus, que é o mais velho, a Stephanie e o Arthur, casado com a Kátia, o pessoal conhece, também hoje faz parte do projeto, tá caminhando aí com a gente também, junto do Ministério, faz parte do projeto também da trupe na parte mais por trás mesmo, a parte mais de direção, a parte que vai direcionando, vai fazendo algumas coisas, que senão a gente faz tudo. E assim, o interessante é que a minha conversão, ela é um pouco muito, como é que eu vou falar pra você? É bem lá atrás, que para o pessoal que não sabe, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro. Tua conversão foi lá? Não, foi aqui em Teresópolis. Lá já, pra cá, já conhecia, mais convertido aqui, meus pais são pastores, mas o Senhor tinha um propósito, eu era aqui famoso ovelha negra da família. E aí eu conheci Kátia. Gostava de uma praia. Cada onda, depois eu boto foto, depois eu mando a foto. Não manda não, vai manda assustar foto o pessoal. Pra galera aí, E aí a gente conheceu Kátia, fui morar sou do Rio, até o nome do palhaço hoje era um apelido que eu tinha na adolescência, na juventude. Daqui a pouco vocês vão... Ele vai estar falando, Daqui a pouco ele vai chegar aí. Daqui a pouco sou eu que direciono ele, sou eu que tenho que direcionar ele. E aí eu conheci Kátia em Rio das Ostras, fui morar em Rio das Ostras, tinha uma vida meio complicada no sentido assim, não queria nada com Jesus, apesar dos meus pais serem sempre, minha mãe principalmente ser pastora, e meu pai se converter logo depois, mas a gente não entende os meios, mas o propósito sim. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele faz da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. A conversão foi depois que tu conheceu Kátia, então? Foi bem depois, porque ainda quando eu conheci Kátia, eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em Rio das Ostras, e eu trabalhava à noite, trabalhava com música, não que eu era músico, ajudava lá, dava os palpites lá, mexia com iluminação, fazia as coisas da organização com um amigo meu, e fui morar em Rio das Ostras, e ali em Rio das Ostras eu conheci a minha esposa. E dali, ela não era cristã, ali apesar de eu já conhecer a palavra, não queria ter o compromisso, eu tinha até o temor em algumas coisas, mas o pecado faz com que a gente muitas das vezes não viva aquilo que é o princípio de Deus, E também ele traz medo, traz dúvida, traz várias coisas que a gente acaba fazendo que não agrada a Deus, mas pelo seu amor e sua misericórdia,
Quando Deus tem um plano, ninguém pode impedir o agir de Deus. Claro. E outra coisa, né? Até a minha mãe, né, orar, tá sempre orando, em constante oração, até hoje ela ora, você sabe disso. E a gente pôde ter um encontro com Jesus. Casei com Kátia, a gente morou 1 ano e pouco em Rio das Ostras, fui para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro ainda fiquei 1 ano e meio, e aí ela ficou grávida do meu primeiro filho, que é o Matheus. E dali, só que no Rio de Janeiro, né, para quem é daqui, né, ela sempre de Teresópolis, e Rio de Janeiro, aquele calor, aquela coisa toda, né, aquele tumulto, ela preferiu retornar para Teresópolis. Nosso casamento, a gente não era casado, morava junto, né, e ela decidiu vir embora e eu fui e acompanhei ela, né, porque eu entendia que eu precisava estar com ela também, né, e estar com o meu filho. E aí a gente acabamos vindo para Teresópolis. A gente veio para cá e dentro desse tempo, né, no início que a gente já estava 3 anos juntos, ela começou a visitar a igreja, começou a ir numa igreja, né, na Ponte do Buí, na época a gente começou a ir. E eu ainda fazendo muita coisa, para quem não sabe, né, eu fui dependente químico mais de 10 anos. Né? Esse testemunho é forte, então você assim, tá assistindo aí, ó. Vivi muita coisa assim, porque se eu for contar, dá um best-seller, dá um livro, né? Não, dentro daquilo que eu fazia, né? Assim, eu trabalhei à noite, quando a gente fala às vezes, até conversando contigo, a gente fala muito sobre prostituição, a gente acha que se prostituir é só quem vende o corpo, mas não, cara, quando você tem uma vida sexual ativa fora daquilo que é o princípio de Deus, você está se prostituindo, mesmo que não seja por dinheiro. E aí me envolvi com mulheres casadas, me envolvi com gente, mulher, né, que não era um cristão, não estava na igreja, então não entendia isso. O mundo aí fora, né, fala que tudo é livre, né, tudo é lícito, né, a gente faz tudo. Mas mesmo assim, com uma educação, com a minha mãe sempre falando que aquilo que eu precisava fazer estava errado, né, aquilo que eu fazia, mesmo assim ela continuava orando. E aí a gente, quando conhece Kátia, a gente começa a mudar um pouco, mas preso ainda nas drogas, porque uma coisa leva a outra, né? Um abismo puxa o outro, né? Envolvido muito tempo com cocaína. Mas aí tua conversão mesmo, de fato, aconteceu depois de quantos anos no meio dessa história aí de negócio vidas? porque assim, quando a gente vai, primeiro ministério que a gente entra numa igreja, a Igreja Batista era até na Ponte de Bueira, uma igreja pequena. Kátia começa aí, ela se converte e eu meio que assim, para não perder meu casamento, para não perder nada, né? Para se mostrar o bom moço que tinha mudado, ia junto com ela, isso aí. Mas eu entendo que nesse período ainda dentro da igreja, ainda usando drogas, mas aí eu consegui nesse período casar, depois veio meu segundo filho, que é a Stephanie, mas nunca como um pai presente, nunca como uma pessoa ali, um pai que deveria estar junto com a esposa, né? Estava no processo ainda daquela libertação ainda das drogas. Né? Eu estava assim, eu ainda não estava nem convertido, porque a grande realidade eu estava ali para poder satisfazer... Só dizer que estava junto. Satisfazer a minha esposa, mas uma coisa interessante, eu tinha esse temor, eu tinha medo, né? Mas era uma luta constante da carne contra o espírito, a gente entende, mas por muitas das vezes também, a gente também tem que fazer a nossa parte. A Kátia sempre falava assim, não, você precisa mudar, né? Você precisa dar o primeiro passo para que algo aconteça na sua vida, só depende de você. Claro que entra a parte espiritual, emocional, mas a questão, eu entendo que há uma batalha espiritual, o inimigo também falando muito no teu ouvido, mas da mesma forma o Espírito Santo fala, só que para quem a gente vai estar dando ouvido? Para onde a gente está se inclinando mais, entendeu? Então, a parte de fazer as coisas era uma luta constante. Mas aí você estava junto com ela, querendo ou não, a palavra foi entrando aos poucos, aí, porque a palavra não volta vazia. É isso aí. Até que... eu ia 10 vezes lá, fazia apelo lá, fazia pregação, ia lá 10 vezes chorar. Isso aí. Tá vendo? Você que está assistindo a importância, né, de você estar na igreja, estar junto, né, de estar no altar todo culto, por mais que você ainda não tinha alcançado aquela libertação completa. Mas já era um processo só de você estar ali. Não é isso? Isso fez a diferença na sua vida, né? Você pode falar melhor. Com certeza. E assim, é muita coisa, porque se a gente for falar de tudo, né? Então, assim, e aí a gente começa estando dentro da igreja, a gente se casa e a gente começa a viver, né, o contexto de estar dentro de uma igreja, mas sempre recebendo, mas mesmo assim ainda com um processo ainda de libertação. E aí eu saio dessa primeira igreja que eu estava,
por ser uma igreja pequena e a gente conhece um outro ministério, que eu fiquei 20 anos, você sabe disso. Aham. E ali dentro daquele 20 anos que eu estou naquela igreja ali, no início dos primeiros 5 anos, é onde há realmente um encontro com Jesus. É onde eu começo a entender que eu preciso me entregar totalmente a Ele, mas engraçado. E assim, eu falo engraçado no sentido do que aconteceu. Na minha conversão, quando você tenta fazer por você mesmo, nada muda. Então toda vez que eu falava que ia mudar, que eu ia, né, não, eu vou ser o novo homem, vou ser o novo Marcelo, sempre acabava caindo. Aham. Prometendo, falava muito, né, prometia muito, né. Então às vezes não só por palavras, mas a atitude ela vai falar muito mais alto, né. E a gente às vezes fala muito, promete muito, mas às vezes não cumpre. Então assim, depois que eu aprendi, e aí teve uma situação no meu casamento com o Kátia, que quase a gente acabou se separando, foi onde eu entendi, e aí Deus fala comigo, que se realmente eu não voltasse totalmente para o lado dele, que eu não estivesse aos pés do Senhor, ele me levaria. Olha só, eu escutei isso, estava dentro de um ônibus isso, né? E aí Deus fala comigo, eu consegui escutar assim Deus claramente, sabe, como assim, a gente escuta Deus através da palavra, né? Que é onde Deus fala mais com a gente, quando a gente está na presença dele. Mas interessante que naquele dia eu escutei como se fosse uma pessoa falando mesmo, né? Conversando comigo, mas conversando com uma direção, e falou assim, só depende de você. Se você não mudar, eu vou ter que te levar. Tipo assim, eu falei, caramba, e eu fiquei meio confuso. Isso, e aí, depois daquele dia, eu comecei como se Deus estivesse chamando para uma realidade maior, né, daquilo que você já estava há muito tempo querendo, mas não estava conseguindo. Sim. Só que agora Deus falou, ou você vem, ou você vai morrer nessa vida. Então, uma oportunidade para você romper de vez. É porque se a gente não entregar totalmente a Ele, entendeu? É claro que foi um processo, e aí alguns eu entendo que são processos mais rápidos de libertação. Né? E aí entra muita coisa dentro disso, porque Deus ele tem todo o poder, e a gente sabe disso, a gente fala disso, mas Ele sempre vai agir mediante aquilo que você permitir que Ele haja. Né, a tua fé, né, naquilo que você deixa. O Espírito Santo ele nunca vai fazer. Tu lembra exatamente quando foi esse encontro aí com Jesus, a primeira vez que você falou assim, agora não, eu tô livre, então, e aí eu vou largar tudo. Aí eu tava, eu me lembro, não me lembro o dia exato, mas eu me lembro, né, a mensagem, me lembro o domingo que foi, que uma palavra falando sobre, engraçado, falando sobre o filho pródigo. E aquela mensagem me marcou porque assim, mesmo eu estando na casa do Pai, porque eu estava na casa do Senhor, o meu corpo estava ali, mas o meu espírito não, né? A minha mente, né? As minhas coisas não, e Deus falou assim, não, cara, volta. Então assim, para mim foi bom, e é claro que depois daquilo ali, muita coisa começou a mudar na minha vida, e tanto no ministério, tanto algumas coisas que eu aprendi. E a gente ainda está aprendendo. Calcula mais ou menos uns 5 anos dentro da igreja. Uns 5, 6. Sem ter tido aquela. 6 mas estava, pelo menos. Mas estava na igreja. Isso que é importante. Né? Assim, eu até brinco hoje, se fosse Antigo Testamento, eu já tinha sido consumido, porque a gente ceiava, né? A gente fazia, né? Participava do corpo. Tu já tinha sido batizado? Não, já estava batizado. Já estava batizado e ceiava, já estava casado. Mas não com nenhuma função na igreja. E aí, mas a gente fazia. Né? É claro que assim, hoje eu entendo que, mas o que a palavra diz, você se examinasse. Então nunca ninguém falou também para você não pode fazer. Então eu entendi que toda vez ali vinha um arrependimento e tal, mas eu precisava mudar disso porque você acaba fazendo isso para você mesmo, né? O maior prejudicado é você. E eu sei que depois as coisas foram acontecendo, né? Aí a gente, no outro ministério, a gente consegue, começou a trabalhar, começou a desenvolver, a gente trabalhou há muito tempo com teatro, no outro ministério, né? Então a gente começa a aprender algumas coisas. Sempre tive liberdade, como sempre te falei, de fazer as coisas, então sempre gostei de estar na rua, sempre gostei de estar falando com as pessoas, falo demais. Tu foi se identificando, né? O tempo foi passando, tu foi se identificando, procurando o ministério para participar, né? O teatro que foi a ferramenta que fez com que, assim, até pelo que eu sempre, né, sempre falar com as pessoas, ter muito isso na minha vida, muita facilidade, então isso me ajudou a poder estar aprimorando, né, o ministério ali, o lugar, né, que Deus realmente tinha para a nossa vida. É interessante que
sempre se falava de missões sem fazer, pregar o evangelho e tal. Não que eu seja um pregador de altar, mas muito, né? E tal, aí eu me lembro que as pessoas vinham para mim e falavam assim, não, Deus vai te levar não sei para onde, tu vai não sei para onde, e só falava para mim, não falava para Kátia. Então, às vezes, até também porque você tem muito tempo de igreja, e aí hoje é muito importante o que a gente faz aqui hoje, né, com vocês aqui, a igreja que busca trazer conhecimento para os membros, né, não só os líderes, mas todo membro que faz parte do corpo da igreja, buscar em aprender a palavra, né, para você poder crescer, né, e amadurecer dentro daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então a gente achava, né, que a gente precisava melhorar, e aí, claro, o teatro foi uma ferramenta e a gente começou a buscar mais coisas, aí depois fomos consagrados a diaconato, né, sempre servindo, sempre fazendo aquilo que realmente era a vontade de Deus, né. A gente passou muito tempo ali, fez bastante coisa, mas eu entendo que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Claro. O homem pode até fazer planos, mas a última final é de Deus. Verdade. Então vamos lá, vamos só recapitular um pouquinho. O pessoal que está assistindo aí coisa. agora, está chegando agora, nós estamos no nosso primeiro podcast aqui, Mais que Vencedor. E essa é uma realidade que vai se cumprir sobre a sua vida. Você vai ver no decorrer dos nossos podcasts testemunhos maravilhosos, pessoas muito especiais, que o propósito é levar até você, né, esse testemunho para que possa aumentar a sua fé, edificar, né, a sua fé em Cristo Jesus. Vamos lá, o pessoal entender um pouquinho, eu estou aqui com o presbítero Marcelo, né, que tem um trabalho maravilhoso, um trabalho missionário, que hoje se transformou no ministério aqui da Nova Igreja de Cristo, e daqui a pouquinho ele vai estar falando mais. Mas ele já contou um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu encontro com Deus, resumidamente aqui, né? E ele chegou ao ponto onde ele começou a descobrir, né, a respeito do seu chamado, do seu ministério, que era o chamado missionário, né? Então conta pra gente a tua primeira experiência missionária, aonde você foi, né? A gente fez, isso que eu tô falando assim, só para antes de entrar nessa parte, né, as pessoas vinham, tu vai fazer missão, tu vai para Deus vai te usar em outros lugares, não dentro da igreja e tal. Só que isso tinha que ser complementado junto com a minha esposa, porque o chamado, se você é casado, tem que ser para os dois, né? Só que o pessoal sempre mandava lá para a China, mandava não sei para onde. Falei, caramba. Falei, pô, mas... E a gente não entendia ainda, muito imaduro, né? E minha esposa falava, como é que vai? Vai Marcelo sozinho, ele vai viúvo e tal. A gente precisa entender que quando há um chamado, né, principalmente isso, para a gente poder entender, o chamado para uma pessoa, se ela está casada, é para o casal. Né? E aí a gente pôde entender logo depois, e aí começa a abrir as oportunidades. A gente começa a fazer trabalho de rua. Antes de eu ir para qualquer outro lugar, a gente já foi para o Paraguai 2 vezes, por convite, trabalhos rápidos, e no Vale de Jequitinhonha, mas a gente estava, por conta do teatro, a gente iniciou o teatro, trouxemos pessoas, trouxemos muito missionário da Jocum, na época, para poder estar treinando, né, a equipe, para poder aperfeiçoar, ganhar conhecimento, para que poder estar preparado para estar na rua, né, e fazer missões em todo lugar, porque não é só, né, lá em Jerusalém, né, os Samarinos 10, né, a gente é Confins, né, quer dizer, hoje a gente é Jerusalém, a gente fala, tanto faz, mas a gente precisa estar fazendo aqui, até para poder amanhã lá fora, eu tenho que fazer onde eu estou, né, tem que estar na minha casa, no meu bairro, na minha família. E aí a gente começa, e Kátia também sempre apoiando, sempre ajudou, mas é claro que bem eu mais aflorado dentro dessa área. E aí a gente junto, existia um ministério na outra igreja, que a gente entra para esse ministério, depois a gente entra como líder, depois de uns 6, 7 anos, e aí a gente começa a gente ter convite de ir em viagem. A gente foi no Paraguai 2 vezes, né, com um amigo nosso, com o Bruno, fazer o trabalho com ele lá, com os índios. E no terceiro ano, a gente fez de um ano sim, um ano não. E na terceira viagem a gente foi para o Vale de Jequitinhonha com um pastor amigo nosso que era de São José, pastor Júlio César, ele está até de volta lá, que a gente foi no Vale, foi uma experiência assim, os dois foram muito marcantes, porque um foi fora do Brasil, que foi Paraguai, apesar de ser próximo, e o outro foi na Bahia, Vale de Jequitinhonha é extremo norte de Minas, chegando na Bahia. Então é quase chegando na Bahia. Longe. Longe. E a gente foi de van, negócio perrenga. Kátia
foi no Vale, Kátia foi comigo no Vale, no Paraguai não, mas no Vale ela foi. Então assim... Foi uma experiência que acrescentou muito para você, Muita coisa. E ali... Abriu um pouco tua visão referente a missões, né? E assim, interessante que na primeira viagem, quando eu faço o curso em 2016, que aí a gente vai entrando aqui para poder estar explicando melhor, a gente fazer o teatro. Em 2016, eu tenho a oportunidade de fazer um curso de palhaçaria, porque o evangelismo a gente tratava com todo mundo, adulto, criança e tal. E aí aparece no meu celular esse curso de palhaçaria, até porque a gente fazia algumas coisas de palhaçaria, tentava fazer infantil, uma misericórdia de Jesus. Vestia de palhaço, mas na verdade só parecia mais o Chuck do que palhaço. Filho, o negócio era tenso. Assustava mais as crianças do que... as crianças, só Jesus. Eu cheguei a ver umas fotos, hein? Depois eu vou mandar para Diego para ir editando aí o que a gente fazia antes e depois, dentro, se ele quiser botar. E aí, a gente vai fazer um curso no Rio, aparece esse curso de palhaçaria. A gente não imaginava o que era palhaçaria, mas vamos lá. Vamos fazer, eu fiz, eu e minha filha. Minha filha também chegou a viajar com a gente. O curso foi em Teresópolis, não? Não, né? foi no Rio. O curso foi no Rio, né? Rio de Janeiro, 6 meses de curso. Iniciando em maio e terminando em outubro. E a gente... 6 meses de curso? 6 meses de curso. Ida e volta? Não, ia de 15 dias. 15 dias. Um dia inteiro? O dia inteiro. E aí a gente começa a entender um pouco da questão da palhaçaria. Na primeira viagem que eu fiz para o Paraguai, eu fui, levei o teatro e tal, o palhaço totalmente diferente. Aí em 2016, em 2017, aí em 2016, aí eu fui para o Paraguai, acho que em 2014 e 2015, para o Vale de Jequitinhonha. E em 2017, antes de eu fazer até a oficina aqui com vocês aqui, eu fui para o Paraguai de novo. Então, na terceira vez, nas duas viagens, primeiro, Paraguai e Vale de Jequitinhonha, totalmente fora do contexto. O foi teatro, mesmo... sim. Não, só Jesus. É misericórdia. Não, aí Deus usa a misericórdia de Deus. Aí é mais a pra gente falar de Jesus, E aí a gente entra ali, faz e depois, na terceira viagem que a gente faz, que é para o Paraguai de novo, a gente já estava fazendo já palhaçaria, já tinha feito o curso, que é onde a gente abriu a nossa mente em relação à questão de como o palhaço, né, de se vestir, maquiar, né, um palhaço que é o que a gente vive hoje, que é o clown, dentro das áreas, e o que a gente poderia usar para evangelismo. E aí, então, quando eu acabo o curso, em 2017 eu inicio com a minha filha sozinho, a gente vai o quê? Se programa fazer o quê? A primeira oficina. Aí Deus me dá essa direção para a gente poder aplicar de uma forma mais resumida. Não, perfeito. Mas com pessoas ou só vocês dois? Não, com pessoas. Aí é a oficina que a gente faz hoje, né? Então a gente começa a fazer a oficina, só que não dentro da igreja onde eu estava. Ficou independente. Entendi. Eu não tive assim, o pastor quer fazer. Não, você faz. Mas... A igreja talvez não entendeu como ministério não missionário. Até, não, porque como eu era líder externo, do teatro, né? estava como se fosse uma perna, algo que tivesse dependendo do teatro. Só que era muito mais do que isso. Então, aí eu consigo arrumar, até você conhece o rapaz, a gente não sei se vai lembrar, a gente conversou lá quando eu vim para cá. Quem fez o nosso logo foi o Elber. Conheço, pô. Elber. Hoje, se eu não me engano, ele está na Lagoinha, alguma coisa assim. Né? E a gente conversando, eu falei, pô, Elber, eu tenho um desejo de fazer, eu tenho que ter uma logo, eu tenho que ter e tal, né? E ele criou para mim, né? A gente pagou para ele direitinho, para ele criar. Eu tinha já uma ideia e ele só completou. Eu falei, pô, bola vermelha e tal. E aí a gente passa a ideia... Então acaba que o projeto ficou mais externo da igreja do que interno, vamos colocar assim. Mais externo, não, então, aí eu começo a direcionar... As visitas hospitalares que vocês faziam, não tinha bandeira, até porque eu creio que tinha outras pessoas também de outras igrejas participando, é isso? Ficou um grupo fazendo visita hospitalar ou a princípio só você? Não, só eu e minha filha, até porque a gente fez o curso. E aí quando eu entendo que eu poderia também aplicar isso, aí é onde eu começo a trazer a oficina para poder estar desenvolvendo e trazendo mais pessoas. Porque não adiantava eu falar, vem fazer palhaçaria, vem fazer as coisas e vamos embora. Não, tudo tem um processo, eu preciso entender como é que vai funcionar, até porque, principalmente na parte hospitalar, você tem todo um procedimento de o que você pode fazer, o que você não pode, entendeu? Então a gente começa ali. E aí eu começo a fazer 2 oficinas. Eu faço a primeira oficina, fiz até no sítio do Zico. Eu alugo o espaço,
faça a divulgação. No outro ministério eu não tinha problema em relação a isso, eu não tinha um apoio, mas eu também não era contra. Perfeito. Posso fazer. Então a gente fazia e dali a gente fez, se eu não me engano, para mais de 50 pessoas. Que maneiro. Só que dessas 50 pessoas, a gente entende que nem todo mundo vai chegar. Né? No início todo mundo quer, todo mundo acha bonito, todo mas mundo na vai... hora da prática... É, isso aí, na hora de colocar em prática a pessoa, que gera responsabilidade, compromisso para o reino. E a gente faz mais outra oficina e logo depois eu faço a oficina aqui contigo. Aonde conhece aqui, aqui. Né, a nossa igreja, né? Mas eu já tinha, a primeira oficina que eu fiz, a Mari, ela fez a primeira oficina comigo, foi a primeira pessoa que fez a oficina. Top demais. Que está até comigo até hoje, foi a primeira, ela e Thiago, se eu não me engano, não, o Thiago fez a primeira? Não, o Thiago fez aqui. Thiago fez aqui. Não, foi Mari, foi a primeira, foi a pessoa que está desde comigo, desde a primeira. Top demais. Entendeu? E ali a gente conseguiu ali, daquele grupo de 50, a gente consegue 5 que ficou com comprometimento firme, depois a gente começa a fazer e aí... As portas dos hospitais abertas normalmente, né? Então, eu fiz o pedido, que aí você leva o procedimento, né, do projeto, aí sim, seria um projeto, não era uma ONG, não era nada, era um projeto de visitação hospitalar. Nós levamos primeiro para São José e depois para as clínicas. São José não libera a princípio as visitas, não tinha esse contexto de visita, e as clínicas ela abre para a gente. A gente fica 3 anos nas clínicas, 3 anos fazendo lá, e nisso a gente vai fazendo outras oficinas para poderem trazer as pessoas. Orfanato também, isso aí. Isso acontecendo normalmente. É isso aí, que é onde a gente entende que é uma ferramenta que a gente fala hoje. Quando Deus tem um plano, ou tem um projeto, ou tem um propósito, Ele une. Não tem jeito. Então eu entendo que quando eu saio do outro ministério 20 anos, e assim, eu entendo que esse era o meu chamado, naquilo que Deus queria para a minha vida, até porque Ele conhecia meu coração. Não permitindo antes, hoje eu entendo, eu até questionava por que depois de 40 anos, depois já de mais velho, né, então, cabelo branco, não careca que nem Diego, mas cabelo branco, né? Aqui, mas o nosso tempo está acelerado, deixa eu te falar, eu tenho um outro convidado para chegar. Já tem 20. Tu já tomou muito tempo dele. O negócio faz o seguinte, libera o lugar aí, aqui, que vai chegar o outro convidado. Vou ter que ir mais. Né? E você que está aí assistindo, fique atento. Vai chegar o meu outro convidado aqui para continuar contando um pouco dessa história pra gente. Eu volto já. Só um minutinho. Guarda aí. Vamos só tomar uma água rapidinho e a gente já volta. Vai lá no banheiro. Olá, galera. Estamos de volta no nosso podcast Mais Que Vencedor. É isso mesmo. E o meu segundo convidado chegou aqui. Chegou um pouquinho atrasado, mas chegou. Porque o outro, misericórdia. Fala muito. O outro tomou o tempo do programa todinho. Contou o testemunho da vida dele, da esposa, do papagaio, do periquito. Contou o testemunho de todos eles. Mas agora, né, nós estamos aqui com o nosso segundo convidado, que é o Dr. Cebola. Dr. Cebola, se apresente aí para os nossos telespectadores. Dr. Cebola. Seu crachá tá aí. Toma aí. Dr. Cebola está com a gente aqui e vai contar um pouco dessa experiência que estar nos hospitais, né? Contar um pouco. Olha só, nós estamos aqui, né, com a nossa mesa toda preparada. Isso aqui, ó, se Marcelo voltar, ó. Isso aqui é o quê? A marreta do Thor, é isso? Não, é minha marreta mesmo. Mas se o Marcelo voltar, ó, se tu me atrapalha também, Diego, tu também leva, vai, vamos lá. Então vamos lá, conta pra gente um pouco aí, cuidado com a minha água aqui. Tá. Rapaz, tem um negócio aqui, meu Deus do céu, olha isso. É o testocoscópio. Tá. É isso aí mesmo. Pra ver o coração da pessoa, pra ver né? todo mundo, pra ver como é que Entendi. Então vamos lá, fala pra gente um pouco aí de que tem sido a tua experiência, doutor Cebola, nos hospitais. Marcelo falou muito, né? Meu Deus do céu, vai ter que editar o programa com ele. Corta ele. Então, nós estamos falando aí, né, que nos hospitais... conta pra mim a sua experiência. Então, no hospital, né? Você tem assustado muitas crianças, Não, pacientes? Faz isso não. É só carinho, só amor, só love. Tu vê que o símbolo da trupe é a mãozinha do coração, é só love. Outro dia eu botei lá a enquete lá, se você... Manda pra mim, tu vê lá aquele símbolo lá, o que aquele símbolo representa pra você. Depois eu vou desvendar, depois eu vou falar o que representa. O pessoal já falou muita coisa. Eu tenho que até responder porque eu ainda não respondi, mas você pode ir lá. Vamos lá que o tempo é curto. Isso aí, vamos lá, doutor Cebola. Mas vamos lá então. Fala pra mim. Assim, quando a gente for fazer lá o curso, lá o Marcelo foi fazer o curso, aí eu tava junto, né? Claro. Tava junto lá. Tava já tava lá, né? Só tava vendo o que ele tava fazendo. E assim, ali a gente aprende a levar
essa alegria, né, do palhaço, né, através das outras vidas das pessoas. Quando a gente pisa a primeira vez no hospital de palhaço, foi algo assim transformador na minha vida, porque ali eu podia ser eu mesmo, o Marcelo, mas de uma forma mais extravagante, que é o Cebola. Que o Cebola é o Marcelo é o Cebola. Todo mundo é tudo os mesmo. dois são um só? Só que quem manda bem que aqui, eu tava só que desconfiado, quem manda pô. sou eu aqui. Agora sou eu na bodega. O Marcelo agora fica lá entendi, quietinho. entendi. Então agora nós, assim, é a mesma pessoa. O palhaço é a mesma pessoa. O Marcelo é o palhaço. E o palhaço Palhaço entendeu, é o né? Marcelo. Entendeu? Vai fazer o curso, depois nós vamos falar do curso, aí tu vem e tu vai entender melhor. Não adianta Isso tu aí. passar o spoiler. Então nós vamos falar aqui. Então, quando a gente chega ali naquele ambiente ali, que é um ambiente que, né, que você sabe, tem costume de estar fazendo visita, junto com o prefeito Marcelo, é um lugar que ali ninguém quer estar dentro do hospital, primeiramente, né? Até porque o primeiro foco do curso vai abranger a área hospitalar, né? Então, o lugar que a gente vai lembrar de quê? De sofrimento, de É um solidão. lugar que ninguém quer estar. É, A isso aí. verdade seja essa. É. Mas que muitos têm que passar por lá. não É tem como jeito. se diz aí fora no mundo, fala assim, é um mal necessário. É um mal necessário. Isso. Né? Mal necessário no sentido da palavra, né? Aham. Mas ali no lugar, ali no hospital, é onde algumas pessoas precisam de tratamento. A gente entende que o nosso Jesus, né? Lucas foi discípulo de Jesus e era médico. Era médico. Isso aí. Então, Os médicos né, são ferramentas são de ferramentas Deus. da Né? mão de Deus. Mas aí, no caso, a primeira visita acontece, os cursos começam, a Nova Igreja de Cristo abre a porta para vocês. Isso aí. E a gente, né, Deus traz no nosso coração o propósito de transformar esse projeto numa ONG. Isso é verdade. Encontramos dificuldades, barreiras, mas conseguimos, graças a Deus, 2 anos. né, 2 anos já de 2 ONG, anos, já. 2 Olha que anos, tremendo 2 isso. anos. Né? E o projeto está crescendo. Nós temos muitos voluntários hoje que fizeram parte, uns que continuaram hoje, entenderam. Nós transformamos apenas, né, era um projeto Trupe Nós Aí, né, e com a vinda do Marcelo para cá, para você entender melhor, que está nos assistindo aí, a gente transforma esse projeto, na verdade, num ministério dentro da igreja. Primeiro, né? Antes da ONG. Antes da foi o ONG, ministério, foi o transforma no ministério, que é o Ministério de Missões da igreja, que faz o trabalho externo hoje, está nos Isso aí. hospitais, asilo, E orfanato. nós vamos em qualquer lugar. Né? Chamou, nós vamos Acho até que na tua juntou casa. a fome com a vontade de comer. É, eu nós sempre vamos falo na casa isso. do pessoal, é isso aí. Eu sempre amei esse trabalho, né? Deus traz você isso para aí, cá com é esse isso aí. projeto maravilhoso e a gente consegue então dar um engajamento e abertura para transformar em Assim, ONG. quando o Marcelo estava falando aqui, né? Eu estava falando aqui, é isso mesmo. A gente entende que, olha só, no teatro eu preciso estar me programando, eu preciso ter um local, eu preciso, né, me organizar. Não que na palhaçaria nós não se organizamos, nós somos organizados até porque nós temos escala, tem tudo. Só que hoje, a gente na palhaçaria, a gente tem um horizonte muito maior. Porque o palhaço, ele quebra o protocolo, ele quebra gelo, entendeu? Aonde a gente chega, a gente vai chegando mesmo. Então é o que tu falou, tanto no hospital, que hoje é o primeiro local do É um nosso local trabalho, fundamental, né, hoje, né? que todo mundo ele precisa, Principal, né? Um lugar que é o que a gente estava falando anteriormente, que é um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento às vezes para alguns, é um lugar às vezes de tratamento porque precisa ser tratado ali, é o lugar específico para aquilo, mas como o pastor falou, é um lugar que ninguém quer estar ali dentro, né? E aí não é só isso, todo o contexto da palhaçaria, hoje o Dr. Palhaço, ele vai alcançar o paciente, ele vai alcançar o acompanhante, que é aquele que está com a pessoa lá internado ou está levando ela no hospital, e os colaboradores, que são os pessoais que trabalham no hospital. Né? A gente consegue ele trazer um momento ali, né, que vai quebrar ali todo aquele protocolo ali do dia, às vezes, né, que para quem está trabalhando fora daqui tem a sua vida, esse cotidiano, e fora a responsabilidade de estar dentro do hospital ali, cuidando das pessoas, muita pressão, muita Isso cobrança. eu queria te perguntar agora, o impacto com as pessoas eu queria que você respondesse 2 perguntas. A primeira, o impacto para quem está internado no hospital e o impacto para quem está trabalhando no hospital. Então. Porque eu já participei com vocês de algumas visitas e eu pude ver que às vezes quem está trabalhando é mais impactado às vezes do que quem está internado. Porque a pessoa está ali trabalhando e às vezes ela está passando um problemaço na vida dela e vocês chegam ali cantando louvor, né, levando alegria, brincando e você já vê que muda o dia das pessoas. Então responde para mim aí o impacto na vida desses 2 grupos que estão inseridos dentro do hospital. A primeira etapa, o primeiro alvo, sempre, primeiro sempre, paciente. Tem que ser paciente também, tá? Ser Paciente. muito paciente com Para aturar nós tem que ser paciente.
paciente e logo em seguida o acompanhante, porque está junto com o paciente. Ah, ainda tem um acompanhante. Tem um acompanhante, é os dois primeiros. Por quê? O paciente está ali, está sendo tratado, está sendo medicado, está fazendo. É isso aí, você não sabe. A gente já tem várias experiências, a gente teria que marcar outro dia só falar de experiências. Tem muita coisa, a gente às vezes não fala porque é diária mesmo, mas tem muita coisa, a gente já viu muita coisa. E ali, a gente chega ali, quebra o protocolo, né? Daquele lugar frio, daquele lugar triste, brincando, sempre brincando. E a nossa vantagem hoje é que a gente consegue levar o amor de Deus, falar de Jesus. A gente brinca, mas fala do amor de Jesus, né? Falando, né, para Ele da nossa alegria, que é Ele que nos sustenta. A gente fala muito da fé, a gente estimula a fé nas pessoas naquele lugar, porque é o propósito. Né? Às vezes a pessoa, como você falou, recebeu um diagnóstico já, né, que totalmente contrário daquilo que eu esperava, mas a gente consegue ali através da palavra de fé, nunca anulando que o homem falou, mas crendo que a última palavra é do Senhor. Ele pode curar, Ele pode fazer um milagre. Aceitação. Todos aceitam a visita? Então, Vocês já tiveram algum caso e falaram assim, ó, não quero se espalhar sobre o meu quarto? 98% aceita. 98%? 2% ainda não aceita? Muito, assim... Só não tem nem como dizer não, quando vê vocês já estão dentro do quarto cantando, e a gente quando vê, quando já a pessoa, ela já está um pouco ali, quem sabe, porque a gente já pegou situações de a gente visitar o paciente e logo em seguida, e junto com o acompanhante também, e o paciente falecer. E ali, né, ou no dia seguinte, ou logo mesmo, no mesmo dia já aconteceu isso. E ali a gente poder estar ali trazendo uma palavra de consolo, trazendo uma oração, entendeu? A gente crendo, a gente nunca vai falar por nós mesmos que a pessoa vai ser curada, a não ser que ela creia por fé. A gente, é o que eu tô falando. Lembrando também que toda equipe é preparada, né? Primeiro, né, um preparo para vocês chegarem lá, como abordar. Por isso a importância do curso, da oficina. Aproveita e fala um pouco, nosso tempo já está acabando. Peraí, calma aí. O presbítero Marcelo tomou teu tempo todinho. Mais 10. Senão meu amigo Diego Leal vai ficar doidinho na hora de editar, de cortar lá. Aqui, ó, vai dar uma marretada no presbítero Marcelo. Vou bater, dá os poderes. Entendeu? É o Leão, tá aqui. É o Leão. Entendeu? Então, assim, a galera é preparada. Fala pra gente das oficinas. Peraí, que eu ainda não falei do pessoal. O pessoal que trabalha, acalenta lá, o pessoal sente falta da gente. Hoje a gente está no São José, quero agradecer o pessoal do São José, toda a diretoria lá, o diretor do hospital, o pessoal lá da pastoral que a gente faz as visitas lá direcionado, que é o caminho, né, para as visitas lá de voluntariado. Eu agradecer lá a irmã Maria, o pessoal todo lá. E todo colaborador lá sente falta. O dia que a gente não vai, está faltando alguma coisa. Né? Fica doido. Ainda sente mais falta. Ainda mais quando eles querem pedir bala, e uma coisa que eu vejo também, doutor Cebola, mas tudo bem. Depois da pandemia, se tornou uma necessidade hoje. Se tornou necessário, melhor dizendo, o projeto Trupe Nós Aí nos Hospitais. Por quê? As pessoas estão emocionalmente destruídas, aí para no ambiente de tristeza, que é o ambiente hospitalar, que ninguém gosta de estar lá, só está lá com certeza porque foi limite, não deu para cuidar em casa, teve que ir para o hospital, a saúde, enfim, às vezes algum diagnóstico, né? E nesse período de pandemia, eu vejo que depois da pandemia, a Trupe se tornou necessário, porque eu já vi relatos, e a gente vai escutar muito mais ainda, de pessoas que estavam tristes, amarguradas, pessoas que estavam desacreditadas da vida. Quando a Trupe chegou cantando, falando do amor de Jesus, pessoas foram curadas, pessoas acordaram até mesmo de coma, né? Recentemente, agora, um testemunho recente. Lá na Beneficência. Né? Na Beneficência Portuguesa, tinha uma senhora que já estava já, acho que 5 dias já, né? Em coma. A Trupe chegou cantando, louvando, ela acordou. Então, assim, um testemunho tremendo, né? Que eu tenho certeza que já é comprovado pela medicina que a alegria cura. Isso aí. Então, eu quero, assim, louvar a Deus por esse projeto, por esse ministério, que vai alcançar muitas outras pessoas. Hoje nós somos uma ONG, né? Para a glória de Deus, né? O Dr. Cebola hoje à frente desse projeto aí, né? Conseguimos transformar numa ONG. Já tem um projeto de lei sendo aprovado também, para que a gente possa estar em todos os hospitais, obrigatoriamente, né? A Trupe vai estar envolvido também em todos os projetos, né, relacionado aí projetos sociais, enfim, aí, prefeitura, né? Se quiser chamar nós vai para qualquer lugar, como for falar, até na sua casa, nós vai, tá? Isso né? aí, o trabalho de Home Care também, que é um projeto. Que a gente está esperando aí se concretizar aí, se Deus quiser vai. A gente está com esse projeto vai tudo que é lugar. Aí quando a gente for, a gente vai levar cachorro, papagaio, só vai levar tudo, né? Vai só para comer, tá? Cuidado com esse povo aqui. Comer. O pessoal, é isso aí, é só para comer.
Ó, o pessoal já tá fazendo assim. Ó. Meu diretor já tá fazendo assim, corta que o tempo já estourou. Né? Então, assim, eu quero agradecer primeiro ao presbítero Marcelo. Aí já foi. Depois o doutor Cebola. Tá Né? Tá vendo como é que ele roubou teu tempo? É, Depois você conversa com ele. Brincadeira, né? Tá? Mas a gente quer agradecer, doutor Cebola, pela tua presença aqui, pela presença de vocês. Que Deus possa continuar abençoando e que esse projeto continue avançando mais. Deixa uma palavra para esse povo que está assistindo. Não, olha aí. só, vou fazer um convite para você, nosso amigo, nosso editor-chefe aí, ele vai colocar lá para você, dia 1º de maio. 1º de maio, nosso dia de trabalhador, nós que rala muito, né? Ele não. Nós, 1º de maio, na Nova Igreja de Cristo da Barra, aqui na Nova Igreja de Cristo da Barra, curso workshop, agora é workshop, não é oficina, workshop de palhaçaria hospitalar. Esse workshop ele é voltado para a área cristã, nós somos, né, cremos num Deus que é todo poderoso. Se você que faz parte de alguma igreja, se você faz parte de algum ministério e quer fazer parte do projeto, que também você pode entrar, tendo comunhão com a tua igreja, tendo comunhão com o teu pastor. O projeto ele é interdenominacional. Interdenominacional. Não é isso? É isso aí, internacional. Ele é internacional. Olha lá. Dia 1º de maio, de 8. Ah, tá lá. Agora que ele descobriu a câmera. Né? Agora. É porque tem tanta câmera aqui, gente, que ele tá perdido. Dia 1º de maio, dá o zoom. Dia 1º de maio, na Nova Igreja de Cristo da Barra, de 8 da manhã vai ter um café delicioso, um almoço, temos cozinheiro, temos masterchef para fazer, coffee break até as 4 horas, tá? E aí a gente vai estar fazendo esse workshop de palhaçaria. Você, quem sabe, já foi palhaço, já fez um trabalho com a gente, quiser, tá meio ferrujado, tá ruim aí, né? Tá quase não indo, você pode fazer também, venha, faça. É o que eu falo, o editor já tá careca de saber que eu falo que você pode trazer o papagaio, o cachorro, vovó, vovô, todo mundo da tua casa, até a tua sogra, eu já tô morando com a minha mesmo, pode trazer ela, pode trazer todo mundo, e todo mundo pode fazer parte, tá? Aqui, manda um abraço pra esposa, o Arthur tá assistindo lá, esperando um abraço, a sogra tá assistindo, minha sogra, né? Tá todo mundo assistindo lá. Santa. Manda um abraço aí pra minha esposa, a Santa Cátia. Santa Cátia, tá lá, essa tá aturando lá. Beijo pro meu raspa do tacho do fundo lá, Tuzinho, beijo. Mateus. Meus filhos, Mateus, Stefano lá na Irlanda, tá lá longe. Tá, meus filhos, minha família, né? Mandar um abraço pro meu pastor, fazer uma média, né? É isso aí. A média, né? Sou boa, não é nada, né? Toda a liderança da Igreja Nova Igreja de Cristo, né? Todos os membros. Todos os voluntários, todos, eu não vou falar o nome de ninguém, porque senão vai dar ruim. Tem uma galera, todo mundo, tem uma galera. Fera, tem a tesoureira, só fera. a secretária, a minha esposa que atura mesmo todo mundo. Aqui, pra gente fechar agora, se alguém quiser contribuir, ajudar o projeto, tem a conta, tem o Pix. Tem Pix. O negócio é sério, hein? Ah, menino, tu vai trabalhar muito na edição. O negócio é sério. Bota o Pix aí, o Pix, não é Pix não, é Pix. Tem lá, se quiser ajudar a gente, né? A gente precisa sempre estar comprando material, né? A gente está levando o pessoal também, as visitas, né? Então você pode ajudar o nosso projeto, né? A gente tem, se você quiser, vai estar lá o número lá embaixo também, pode entrar em contato com a gente, né? Querer saber mais do projeto, né? Daquilo que a gente tem preparado aí para ir para frente. Não só a parte de visita, mas a parte também social, de coisas que a gente quer implantar dentro da trupe. Você pode ser um parceiro nosso, você pode ajudar, contribuir, né? E vem ser feliz, vem, abençoa a gente, Top. Então nós vamos estar encerrando esse primeiro podcast, Mais que Vencedor. Né? E é claro, a gente quer encerrar declarando sobre cada um que está assistindo, cada um que participou com a gente aqui, né? Abençoe sua casa, declarar sobre a vida deles, né? O quanto a verdade da palavra de Deus precisa se cumprir, né? O quanto aquilo que você recebeu um dia sobre a sua vida, você pegou, está colocando em prática e tem tornado esse projeto hoje vencedor. E uma coisa que está falando agora aqui, só para você, quem sabe você acha que já não tem mais tempo de nada. Já passou meu tempo, eu não sei fazer, não dá. Vem, é para você, é para o jovem, é para o idoso, é para qualquer pessoa que está com o coração voltado para Deus e fazer a obra dele. Isso aí. Esse ministério eu descobri depois de 40, pode ser a minha idade? Depois dos 40, eu tô lá, né? Onde Deus
tem feito maravilhas, né? A gente tem visto o poder de Deus e a mão dele. Quero mandar um abraço para toda a beneficência também, todo mundo. E aguardando aí, né? Essa chegada aí do nosso projeto de lei. Nós vamos aí, entrar em todos os hospitais da cidade. Poder estar ajudando aí. Mas show de bola então. Obrigado pela participação com a gente aqui. Então tá bom. Nosso primeiro Obrigado. podcast. Né? Eu quero agradecer você que acompanhou a gente até o final. Deus te abençoe. Fique ligado aí. Né? Vai vir muita entrevista top que vai abençoar muito a sua vida. Pera aí, pá. Eu vou. Tá aqui, tá. Deus te abençoe. Eu vou. Você é mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Tchau. Tchau. Fui, pastor. Fui. Já foi. Valeu.